A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui hoje para falar da aula 11. Isso mesmo, nós estamos na aula 11, que tem por título O Deus que não abandona. Bom, a nossa história está lá em Gênesis, no capítulo 37. E a história de hoje fala sobre a história de José. Você já conhece a história de José? Bom, vamos falar um pouquinho da história de José hoje, mas antes, o nosso Memorizando, que se encontra lá em Salmos, no número 9 e o verso 10, que diz assim: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Isso mesmo, Deus não abandona. E nós também não devemos abandonar a ajuda de Deus. Devemos sempre recorrer a Deus, porque Ele é o nosso ajudador e Ele não abandona a gente em situação nenhuma. Bom, vamos falar então de José? Quem aí já ouviu falar sobre José? José era filho de Jacó. E Jacó, além de José, tinha 11 filhos. Mais José, então 12 filhos. E José era muito querido por Jacó. Ele era filho de Raquel com Jacó. E José era o mais novo, um dos mais novos ali dos filhos. Enquanto seus irmãos iam pastorear o rebanho, os animais que eram de Jacó, José ficava ali com seu pai. Mas José tinha a função também de ir lá até onde seus irmãos estavam e trazer informações para Jacó. Os irmãos de José não faziam as coisas corretas, então Jacó pedia para José contar todas as coisas que eles faziam. Certo dia, Jacó fez uma linda túnica para José. Túnica era uma vestimenta, umas vestes que eles usavam lá antigamente. E essa túnica para José, que Jacó fez, era muito colorida, muito linda. Aí os irmãos de José ficaram com muita inveja, porque Jacó amava muito José e ele dava muitas coisas para José. E os irmãos de José ficavam com muita inveja. Bom, certo dia José contou que teve um sonho que os irmãos dele, o pai e a mãe, se encurvariam diante dele, ou seja, que ele seria maior do que eles e que eles teriam que se curvar diante deles um dia. Bom, esses sonhos que José sempre tinha eram sonhos dados por Deus. Deus sempre falava com José, porque José, ele era muito temente a Deus e ele conversava muito com Deus, ele vivia na presença de Deus. Só que, certa vez, Jacó fez José ir atrás de seus irmãos para saber se eles estavam bem e até levar alimentos para eles. Quando os irmãos de José avistaram ele de longe, eles planejaram fazer mal a José. Eles queriam matar José, mas um dos irmãos de José, Rubem, ele não deixou que isso acontecesse. E aí ele teve uma ideia e falou assim: não matem nosso irmão. Mas os irmãos dele falaram assim: mas a gente tá cansado de ouvir as histórias dele, que ele vai mandar na gente. A gente não gosta mais dele, a gente tá com raiva, tá com muita ira dele. Mas Rubem falou assim: não, é melhor colocar ele aqui neste poço. E aí a gente faz com que ele fique aqui. Mas a intenção de Rubem era que depois ele ia pegar e fazer com que José chegasse de volta até o pai dele. Mas não foi bem assim que aconteceu. Logo passou uma caravana de pessoas, de escravos, e ali eles conseguiram vender José para ser escravo lá no Egito. E quando José chegou até o Egito, ele foi vendido para Potifar, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele teve que cuidar de todas as coisas, dos negócios, das compras, de tudo que possa imaginar. Ele era o mordomo, ele gerenciava toda a casa de Potifar. Potifar deu autonomia para José fazer todas as coisas. Sabe por quê, crianças? Porque José era muito abençoado por Deus. Porque tudo que José tocava as mãos era próspero, era abençoado por Deus.
E Potifar observou isso. Mas o inimigo, ele sempre tenta fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. E sabe o que aconteceu com José? A esposa de Potifar quis fazer maldade com José, mas ela quis fazer algo ruim com ele. E aí José não permitiu e fugiu dela, se esquivou dela e não permitiu que ela fizesse nada contra ele. Mas ela inventou um monte de mentiras e Potifar, o esposo dela, acreditou nas mentiras dela, infelizmente. E assim colocou José na prisão. E lá na prisão, como José sempre era muito abençoado por Deus, logo o carcereiro colocou ele para gerenciar a prisão, para organizar, para cuidar, e ele foi próspero também. E logo depois, Deus, ele tirou José da prisão. José em nenhum momento, crianças, ele teve ira, ele teve raiva, ele quis fazer maldade com os irmãos dele, porque ele entendia e ele sabia que era tudo um plano de Deus para depois fazê-lo ser governador do Egito. Deus, ele tinha um plano para a vida de José e ele sabia porque ele vivia com Deus e ele conversava com Deus o tempo todo. E ele era muito abençoado por Deus. E assim nós devemos ser muito abençoado por Deus se nós buscarmos a Deus constantemente. Sabermos que Deus, ele é bondoso e que ele não abandona. Deus, ele nunca abandonou José. Ele sempre estava com José e ele provava isso para José. José, ele tinha fé e ele acreditava em tudo que Deus prometeu a ele. E ele jamais desistiu de servir a Deus, porque ele sabia que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele. Bom, essa história é linda, ela é bem longa, mas eu vou ficando por aqui. Quero que você medite nessa história. Chame seu pai, sua mãe, sua avó, peça para ler toda a história para você. Medite você na palavra de Deus se você já sabe ler. E você vai amar essa história também, que é uma história linda, que Deus, ele nunca abandona quem é fiel a ele. Bom, feche seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. E eu louvo ao Senhor e agradeço pelo Senhor nunca abandonar cada criança que está assistindo essa aula. Senhor, abençoa cada família e que onde eles colocarem as mãos, que seja próspero, que seja abençoado através do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as coisas que eles vierem a fazer, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor está conosco. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, que vocês fiquem com essa palavra, que vocês possam fazer atividade e me mandar foto para eu corrigir. E até a próxima aula. Estamos chegando no final do trimestre. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.